Mas eu quero dar meu cordial boa noite. E que a graça e o amor de Cristo Jesus possa preencher as vossas famílias. E não esqueça de continuar orando por aquelas pessoas que você deseja que conheçam essa mensagem, para que o coração delas possa abrir, que o Espírito Santo possa trabalhar em suas mentes e que elas possam aceitar um estudo bíblico e fazer presente nessa família cristã. Assim como a irmã está tomando um estudo bíblico. Eu fico admirado quando a pessoa aceita um estudo bíblico, porque quem aceita o estudo bíblico sabe o gostinho de que é tomar um estudo bíblico e descer as águas batismais. Quando a gente já nasce, não sabe o que é isso. Mas a gente dá o estudo bíblico, mas não sabe o que é tomar um estudo bíblico pelo adventista. E assim foi eu. Mas, de antemão, o sermão de hoje tem como título Vitória no Madeiro, simplesmente por amar a você. E, de antemão, como a gente está falando sobre a Semana Santa, embora os adventistas do sétimo dia hoje mesmo vieram questionar: vocês adventistas do sétimo dia, vocês fazem Semana Santa, Quaresma também? Não. Não tem nada a ver com Quaresma ou Sexta-feira Santa. Não tem nada a ver. A gente falando sobre o madeiro. Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. O conceito litúrgico da Igreja Católica em termos de Quaresma, Semana Santa, não tem nada a ver com aquilo que aborda o Cordeiro Pascual que morreu na cruz. Nada a ver. Mas, outro detalhe, as escolas particulares por aí afora ensinam Páscoa, ou seja, o coelhinho da Páscoa para as crianças. E eu admiro a Igreja Adventista, que hoje na Igreja Adventista de Santo André deu um pãozinho com suco e nada de coelho da Páscoa ou chocolate. Isso é bom, porque as crianças já vão sendo doutrinadas no real sentido da cruz. E não naquilo que as escolas particulares que não têm essa definição da cruz tenta doutrinar aquilo que as crianças deveriam ensinar a respeito da cruz, do verdadeiro sentido da Páscoa. A passagem. Oi. Lá na escola onde a minha menina trabalha, né? Aí a minha menina chegou na hora do almoço hoje com coelhinho da Páscoa, coelhinho feito de chocolate, bolinha de chocolate, aquelas coisas assim. Eu falei assim, gente, a gente não comemora. Eu falei que a minha menina mesmo, a gente não comemora a Páscoa desse jeito. Não. Páscoa não é chocolate. A Páscoa é a passagem de Cristo que morreu lá na cruz para nós. Amém, Deus. Não. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, ali no Egito, quando Deus ordenou que imolasse um cordeiro e colocasse nos umbrais o sangue para que assim o anjo da morte passasse, aquilo ali já simbolizava a vinda do cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. O sangue vertido e derramado na cruz. E por isso que hoje a vitória sobre o madeiro é simplesmente por amor a mim e a você. E antes de convidar você para abrir a sua Bíblia em João 19:30, gostaria que curvasse as frontes para a gente fazermos oração. Bondoso e misericordioso, agradecidos estamos por saber que o verdadeiro sentido da Páscoa ou da Semana Santa é Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por essa certeza e essa convicção de que Tu estás aqui presente e que também Teus santos anjos estão aqui presentes. Por favor, venha derramar Teu Santo Espírito, Tua Shekinah, para que assim possamos sair daqui diferente pelo qual entramos e para que assim eu possa simplesmente ser um mensageiro que vem de Ti e deixar o pão espiritual aqui e que assim possamos, não só eu, ser preenchido com essa mensagem, mas cada pessoa que se encontra aqui. Ó Deus Altíssimo, perdoai e purificai os nossos pecados, porque Tu sabes que necessitamos de Ti, da Tua expiação, para assim sermos justificados e além de sermos justificados, viver uma vida de santificação e o último estágio será a glorificação. Esperando por esses momentos maravilhosos que eu sei que não tardará em breve Tu há de voltar. Eu convido você a
a meditar em João 19:30. João 19:30. Ali Cristo Jesus, ele já tinha passado pelo Getsemane, já tinha sofrido, já tinha sido chicoteado. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. A lança já tinha o perfurado, mas ali existiam uns zombadores de Cristo Jesus, cuja referência dizia: desce da cruz e salva a ti mesmo para que possamos acreditar em ti. Ou em João 19:30 e diz: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está, e inclinando-se a cabeça entregou o quê? Veja, duas palavras que eu gostaria de extrair dentro desse versículo: estar consumado. Quando Cristo Jesus diz assim, está consumado, para muitas igrejas por aí fora não conseguem entender que além do estar consumado vai muito além da cruz. Ele simplesmente estar consumado é o acordo em que Deus fizera com o Pai desde eras eternas. Eu preguei esse sermão na igreja do grupo de Heliópolis, aliança de amor eterno, ou conceito eterno desde eras eternas, em que Cristo Jesus ele diz: está consumado o acordo que fizemos entre eu e ti, que eu viria a ser o fiador da raça humana. Eu morri, e aí ele entrega seu espírito. E muitas pessoas das igrejas pentecostais, etc., acreditam que o ser humano contém uma alma. Ele não é uma alma. Ainda hoje estava tendo um tema em um determinado grupo que me colocaram e eu vi esse tema. Ou seja, quando Cristo Jesus diz estar consumado e entrega seu espírito, ele está se referindo sobre o ruach, o nefesh, o pneuma, que é o ar que nos mantém com consistência de vida, inerência psique, racional, pensamento. E aí Cristo Jesus ele inclina a cabeça e entregou o espírito. Simplesmente ele reclina e morre. Morreu por mim e por você. Então veja, Jesus não desistiu de você, jamais. Simplesmente ele diz: está consumado. Eu morri na cruz e esmaguei a cabeça da serpente. Embora a serpente feriu o calcanhar no Getsemane. Porque a irmã White, a gente entende pelas escrituras que Cristo Jesus ele seria ferido o seu calcanhar dentro da questão daquilo quanto outrora o pecado recai sobre ti e Satanás o persegue e faz de tudo para esmagá-lo ou não consegue. Mas qual será a sua resposta a esse grande sacrifício? Hoje Cristo Jesus o chama para que você possa abraçá-lo, o Salvador, e não perca de vista a bondade de sua misericórdia, nem tampouco a sua salvação. E de antemão, a cruz é um preço que Jesus simplesmente pagou por mim e por você. Ele não desistiu. Foi entende. Foi invencível na cruz. Morreu porque ele simplesmente se entregou. Então, quando eu falo que o título do sermão é Vitória sobre o Madeiro, realmente Cristo Jesus ele venceu. E aí de antemão a Bíblia diz assim, que nós também o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então ele não desistiu de você. A cruz parece que ele foi quebrantado, ele foi moído, sim, mas parece que ele foi frágil, sim. Mas quando você lê o livro de Apocalipse, que quando João ele tem uma visão de um cordeiro indefeso, mas simplesmente quando ele olha e realmente vê, ele vê o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que virá sobre as nuvens dos céus, irá nos salvar a mim e a você. Então veja, volta um pouquinho agora em Marcos capítulo 15 e versículo 30, que eu gostaria de fazer umas pequenas análises em relação a esses versículos. Marcos 15, 30. E a versão da minha Bíblia diz o seguinte: agora, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Irmãos, Jesus precisava salvar a si mesmo? Não. Ele precisava salvar a humanidade, não a si mesmo. Ele não pecou
para que assim pudesse salvar a si mesmo. Mas os seus zombadores, entre muitos que se encontravam ali, e eu creio que os inimigos, os anjos decaídos, dizia: desce e salva a ti mesmo. Porque se Jesus ele descesse e salva a ti mesmo, o plano de Satanás iria dar seguimento. A irmã White, em algum momento nos seus escritos, disse que Jesus Cristo ele poderia desistir e retornar ao céu. Mas por amor daquilo que ele fez, e ele veria o fruto do seu trabalho, ele não desistiu. Ele não deu ouvido àqueles que o zombavam dele, que diz assim: desce, salva-te e a ti mesmo. Ele não precisava se salvar. Ele não pegou. Foi o Cordeiro perfeito, imolado até morte de cruz, para salvar a mim e a você. Então, quando Marcos ele diz: agora desce da cruz, ele não teve medo da cruz. Porém, a gente viu anteriormente no sermão passado que ele diz: se possível de mim, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Ele não veio fazer a vontade de si mesmo. Então veja, Marcos capítulo 31, leia mais. Da mesma forma, ou da mesma maneira, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Veja, eu pergunto, aqueles que eram, como Paulo diz aos Romanos 3:2, detentor dos oráculos de Deus, Deus o revelou ao povo israelita, aqueles que viviam ali no Sindério, os sacerdotes que ofereciam sacrifício diário, o Yom Kippur, de manhã e tarde, o zombava daqueles que ele deveriam e teria a obrigação de entender as Escrituras e as profecias concertantes ao momento da cruz. Mas simplesmente eles diziam: desce e salva a ti mesmo. Zombava daquele que estava pendurado no madeiro. E aí, nos seus últimos momentos de vida, Jesus diz assim: Pai, perdoa, porque não sabem os que fazem. É incrível, né? Que mesmo no momento de morte, aqueles que o zombavam, mesmo assim, Jesus diz assim: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem, na sua ignorância, no seu conceito racional. Mas, veja, de antemão, não sei se vocês já viram falar, existe uma maldição entre os judeus, os escribas e os fariseus, e se eles estudassem o livro de Daniel e as profecias de 70 semanas, as línguas deles secariam. Não sei se você já viu essa maldição que existe entre eles. Por quê? Porque dentro desse aspecto, a profecia das 70 semanas cumpre exatamente com a exatidão daquilo que eles estudaram. E aí é por isso que o sacrifício, ou o Yom Kippur, no dia em que Cristo Jesus morreu, no ano 31, o véu do santuário se rasga em dois. A vitória sobre o madeiro. E os sepulcros se abriram logo depois, e eles entenderam sim pela profecia que foi o Messias, mas eles não aceitaram. Sabe por quê? Porque para eles o Messias viria o livrar do jugo romano e não morrer simplesmente na cruz, né? E versículo 32 de Marcos 15, que diz: que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos, e de igual modo os que com eles foram crucificados o insultavam. Veja, Rei do Israel, o Rei de Judá, eles o insultavam: desce para que eu creia em você. Será que eles realmente iam crer se Cristo Jesus descesse? Não. De maneira nenhuma. Eles ali estavam pelo espírito satânico, porque Satanás sabia, pelas Sagradas Escrituras, que se Cristo Jesus diz: está consumado, te entrego o meu espírito, simplesmente morre, acabou o reino de Satanás. Acabou o domínio de Satanás. Ainda veja, a irmã White diz que antes cruz, pós 4.000 anos decorrente que Satanás foi expulso do céu, os anjos não caídos ainda tinham inclinação por Satanás. Mas quando chega a cruz e que Cristo Jesus entrega seu espírito e que os próprios anjos não viram aquilo que estava acontecendo com o Filho de Deus, ali perdeu toda a simpatia.
dos anjos não caíram. Viram realmente que Satanás ele é um homicida desde o princípio. Então veja como é asqueroso. E aí Cristo Jesus ele foi firme, morreu na cruz, mesmo sendo insultado, simplesmente ele morreu por mim e por você. Ou foi cuspido, despido, surrado e torturado, não desistiu. A cruz não foi um obstáculo. A surra que ele levou, a anatomia, se você entender, pesquisar sobre a anatomia a respeito do que aconteceu com Cristo Jesus, veja, é dolorido. Tão dolorido que Cristo Jesus ele não conseguiu ter forças para carregar a cruz. Simplesmente vem um outro e carrega a sua cruz, e ele foi levado. E a anatomia descreve tão grandemente o dor e o sofrimento que Cristo Jesus tivera, que seu corpo ele começou a escurecer. O sangue vertido por mim e por você. Imagine quando estava pregando as suas mãos e seus pés os pregos, transpassando pela sua mão, pelos seus pés. E aí coloca de pé no madeiro. A dor que ele sofreu. Você consegue imaginar? Eu não sei se você consegue imaginar, mas quando eu passo a analisar essa questão, estudar a respeito da anatomia, ou que o Cristo Jesus passaram, me dá um tremor no coração. E eu pergunto a mim mesmo, que tem eu correspondido por esse amor, por esse sofrimento que tu passaste por mim. Não sei o que tem feito, mas eu peço a misericórdia do Senhor todos os dias. Amém. Todos os dias, Senhor. Eu não sou a altura para corresponder ao amor grandioso que tu morresse. Mas eu sei que o fato de eu e você não ser consumido é porque a sua misericórdia não tem fim. Se renova a cada instante, a cada manhã, por mim e por você. Veja que amor tão grandioso. Veja que esse Cristo Jesus, eu convido você a refletir nessa mensagem. Poderia por um fim aquilo que a qualquer instante revertesse a cena com justiça. Ele não desistiu, mas resistiu pacientemente até o último espasmo muscular, até a última gota de sangue, até o último suspiro doloroso, consciente do cumprimento da sua missão. Brandou. João 19:30. Está consumado. Ele venceu. Não desistiu. Ele venceu. Então veja, Jesus não desistiu de você. Qual seria a resposta que esse grande sacrifício hoje Cristo chama para que você e eu se converta e largue os seus pecados? E eu convido a você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vá mais um pouquinho à frente. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. 1:18. Veja. 1:18. 1 Coríntios capítulo 1:18. Na minha versão bíblica diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. A palavra de Deus ela é loucura para aqueles que perecem, eles não têm discernimento espiritual, como eu e você tem. Mas para aquele que de antemão o poder do Espírito revela essa palavra, é o poder de Deus para salvar a mim e a você. Então, irmãos, de antemão, como podemos ter a evidência da salvação se não meditarmos nessa palavra, que é a palavra de Deus que concede a mim e você a certeza da salvação em Cristo Jesus? E conta exatamente com exatidão a tudo outrora que Cristo Jesus viera a fazer, fez e continua a fazer. Simplesmente pelo ato de não desistir de você. E aí eu pergunto, quanto tempo você está segurado com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para ler esse livro que revela esse amor grandioso por mim e por você? Eu não sei quanto tempo você tem se dedicado, mas de uma coisa eu sei. Satanás deseja que você não se dedique esse tempo, porque cada vez mais que
se você não dedica-se a esse tempo em estudar a Bíblia, tua fé esfria. O amor por Cristo esfria. E você chega ao ponto de simplesmente desistir da fé e sair da igreja. Desiste da igreja. Falo isso, sabe por quê? Em uma determinada igreja que eu frequentava aqui, em São Paulo, a recepção dessa igreja, no distrito aqui nosso, chegou a ser campeão a recepção. E com o passar do tempo, a irmã que estava na frente dessa recepção, ela saiu da igreja. Desistiu da fé. Hoje está aí por aí no mundo afora. Eu já vi pessoas batizando e saíram da igreja no nosso distrito. Tomou o estudo bíblico, se desistiu. Mas essa irmã, ela já tinha muito tempo que estava na igreja. Estava sempre na recepção. Eu chegava na igreja, feliz sábado, bem-vindo, irmão. Eu consigo entender como a pessoa vem para essa fé, conhece essa mensagem a respeito do Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo e simplesmente vai para o mundo, porque o mundo oferece mais benefício do que aqui dentro. Consigo entender? Você consegue? Não consigo. Veja, essas pessoas simplesmente abandonaram a fé e esse sofrimento não correspondido de nossos corações, nossa ingratidão por aquilo que Cristo Jesus fizera na cruz. Não consigo entender. Porque veja, a palavra de Deus, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não são espirituais. A irmã White, ela diz que muitas pessoas irão deixar essa fé. Muitas pessoas que não se compreendem em você. Sabe por quê? A irmã White diz que alguns adventistas do sétimo dia que viveram na mensagem da três mensagens chegará um tempo em que eles gritarão de desespero, porque estava na luz e abandonou essa luz. Quem sabe eu ainda prego aqui um sermão que eu tenho, em que existem 14 tipos de pessoas que deixaram essa fé. E a irmã White fala sobre isso, mediante o Espírito de profecia. Não sou eu que estou falando. Mas a irmã White diz que alguns que se aposentaram da fé, e eu tenho esperança, e eu brando em meu coração pela minha família, meu pai e meu irmão, que eles eram adventistas do sétimo dia, eu me criei vendo meu pai dar estudos bíblicos, se afastou. Mas um dia eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo nas mansões celestiais. Amém. Eu oro constantemente. Hoje orei e continuo orando. Então ore também pelos seus queridos amigos e familiares que você tem desejo da mesma forma. Mas veja, Paulo bem sabia como a sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus como pelos gregos de Coríntios, quando fazem referência a 1 Coríntios 18. Nós pregamos a Cristo crucificado, admitiu que ele o escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou para os gentios. Então, veja, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, um pouquinho mais, diz o seguinte: porque os judeus pediam um sinal e os gregos buscavam sabedoria. Quando de antemão alguns ali pediram um sinal a Cristo Jesus, dá-nos um sinal que tu realmente és o Filho de Deus. Jesus disse: nenhum sinal seria dado. Os gregos pediam sabedoria, e a sabedoria humana ela é loucura. Mas a sabedoria do alto dos céus é o poder de Deus que de antemão traz a salvação para mim e para você. Então veja, de antemão, quando Paulo faz menção a esse respeito, entre seus ouvintes judeus havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na estimação dos gregos, suas palavras seriam absurda, loucura. Ele seria considerado como um débil mental, ao tentar mostrar como a cruz poderia ter qualquer relação com ressurgimento da raça ou salvação da humanidade. Consegue imaginar que para os gregos ou gentílicos era loucura, ou entre gregos e judeus era loucura a cruz. Para os judeus eles ficavam com raiva, com ódio, ao ponto de tramar contra Paulo, entre eles 40, mas o sobrinho de Paulo descobriu que eles queriam matar a Paulo, porque Paulo agora foi convertido, transformado na estrada de Damasco.
Veja, quando Cristo Jesus ali aparece a Saulo, e Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Cristo Jesus, a quem você persegue. E aí Paulo ele passou a entender essa mensagem da cruz. Um pouquinho menos, 1,17, 1 Coríntios 1,17. Abra as vossas Bíblias, mas antes de vermos, diz assim: a mensagem da cruz vem através da manifestação da palavra inspirada parte de Deus. Há um contraste intencional entre a sabedoria humana e as suas filosofias que esvaziaram a cruz de Cristo diante da palavra inspirada, que é o poder do Evangelho para aqueles que creem. Então, 1 Coríntios 1,17, de antemão, vai falar aí que os gregos, eles buscavam sabedoria humana, mas veja, porque Cristo enviou-me a mim não para batizar, mas para evangelizar em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo pregou o Evangelho pela sabedoria inspirada. Esse poder também está reservado para você e para mim. E Paulo pregou tão fortemente que Cristo Jesus venceu na cruz, o Cordeiro Pascual, que simplesmente quando ele pregava, era loucura entre muitos. E hoje, para muitos por aí afora, o que pregamos também é loucura, para aqueles que não têm discernimento espiritual. É loucura. A cruz de Cristo, por muitas vezes, não tem significado para muitos por aí afora. Mas para mim, para você tem. E para você que está tomando os bíblicos também tem. Não tem? Tem. Porque você deseja em seu coração ser transformado, moldado. Eu também desejo. Eu peço isso todos os dias. Senhor, consagra-te a minha casa, a minha vida, a minha filha, a minha esposa. Ajude para que eu sempre siga nesse caminho, nesse trilho. Nunca desista dessa fé. Eu peço a Deus constantemente. Não é fácil não, viu, irmãos? O inimigo ele percebe. Hoje mesmo, quando a gente vem aqui pregar, às vezes a gente vem com o coração apertado, porque o inimigo não gosta. E a gente fica pensando, Senhor, por favor, me use. Porque a gente se sente insuficiente para estar aqui. Se sente incapaz para estar aqui. A transmitir uma mensagem que ela é tão poderosa, que é a mensagem da cruz. Eu li um livro, eu até falei isso aqui, teve até uma irmã que me perguntou, não sei se foi aqui, eu não me lembro. E ele fala a respeito de pregações poderosas, conselho inspirado da irmã White. Ele tem mais ou menos quase 60 páginas. Eu li ele rapidinho. E nesse livro, realmente Satanás não gosta daqueles que pregam sobre a cruz. A irmã White condena pessoas e pastores que simplesmente vêm aqui e não têm a responsabilidade de trazer um sermão cristocêntrico. Cristocêntrico, como Paulo, como tantos outros no passado. E eu te pergunto, por que Policarpo, por que Tertuliano e tantos outros que morreram nas masmorras, como Pedro de cabeça para baixo morreram? Porque o inimigo foi feroz em perseguir e matar essas pessoas. E eu tenho certeza que se hoje tratar homens que têm valor pela essência da palavra para pregar a palavra como essência, Satanás vai se levantar contra essas pessoas. Não tenha dúvida. O inimigo não gosta de se pegar a cruz, porque sabe que a cruz revela a glória de Cristo Jesus. E ele conheceu a Cristo Jesus pessoalmente nas nações celestiais. Quando Cristo Jesus ali foi determinado à aldeia, os demônios se encontraram ali, cerca de 2000, perguntaram: Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios de Satanás conhecem o Filho de Deus, a missão do Filho de Deus. Ele sabe. Tanto que o livro de Tiago diz que Satanás ele tem fé que até estremece. Só não é fé salvadora. E eu e você temos. Então é diferente. Então veja, irmãos, de antemão, a mensagem da cruz, como já falei, é uma revelação de Deus e loucura para nós. Sabe por quê? A cruz, isto é, sobre a cruz, a palavra, a cruz é a mensagem da salvação e a fé crucificado por Cristo. Essa mensagem é de loucura para os gregos, amantes da filosofia humana, e também para
cabalísticas. Ou seja, aqueles que de antemão, se você abrir, eu convido a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3, o versículo 2. Veja que incrível quando Paulo ele diz assim, Romanos 3, 2. Muito sobre, ele pergunta, vamos ler no versículo 1 em diante. Qual é a vantagem dos judeus? Paulo pergunta. Existia alguma vantagem dos judeus de antemão? Paulo está perguntando. Qual é, pois, sobre a vantagem dos judeus? Qual é a resposta de Paulo no versículo 2? Veja, Paulo diz assim, qual era a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde, muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. De que forma? Quando Deus, por intermédio de Abraão, faz referência que a sua descendência passaria 430 a 450 anos no Egito. E após se retirar no Egito, Deus revelou os seus oráculos sobre a questão de Abraão da forma oral. Oral é a palavra de Deus transmitida de pais a filhos em sucessivas gerações. Cerca de 25 séculos ou 2.500 anos, Deus revelou a sua palavra na forma oral, transmitida da parte de Deus por intermédio dos anjos ou teofania de Deus. Mas vem Moisés, começa a escrever o Pentateuco. Teu significa livro, livro significa teu. Que são os primeiros livros a Torá, de Deuteronômio a Gênesis a Deuteronômio. E aí, por isso que Paulo, ali aos Romanos, diz: qual é a vantagem dos judeus? Todas. Deus revelou seus oráculos por intermédio dos profetas menores e maiores, inclusive começando por Moisés. Mas, de antemão, essa revelação Deus o revelou. O judeu sabia a respeito do Filho de Deus? Era conhecedor das Escrituras? Da vida do Filho de Deus? Sim, era. Mas eles não aceitaram esse Jesus. Porque esse Jesus morreu na cruz, e para quem morre na cruz era maldito de Deus. Maldito, cometeu pecado, etc, etc. Não merecia estar ali como aquele redentor para eles. Simplesmente eles lutaram para crucificá-lo. Eles mandaram os escribas fariseus à busca de Cristo Jesus constantemente para pegar em alguma falha. Tanto que quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, quem deveria acusar aquela mulher? Não é primeiramente o seu esposo? Sim. E quem o acusou ali estava ali presente? Não. Mas veja bem, outro detalhe. Aquele que deveria tirar a primeira pedra não era seu esposo? Era. E por que os dois só não se encontravam ali, que estavam cometendo o ato do adultério? Só se encontrava a mulher. Pois é, eles armaram a cilada para Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus diz assim, a apedreja, ele estava recaído sobre a lei romana, que Roma era quem dirigia os conceitos judiciais na época de Cristo. E se Cristo Jesus diz assim, não apedreja, simplesmente ele estava contra a lei de Moisés. E aí, ou Cristo Jesus era considerado culpado pela lei de Moisés ou pela lei romana. Mas Cristo Jesus, de antemão, leu o coração e é sabedor de todas as coisas. Ele está lendo o coração e o pecado de cada um começa a se perder no chão. Mas as pessoas não percebiam isso. E aí ele começa a inclinar-se e escreve: você tem algum pecado? Tem. Está aqui. Atira a primeira pedra. Aí a palavra de Deus diz assim, que começou a sair do primeiro os jovens e depois os mais velhos, pelo peso da consciência. Aí ele diz assim para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Não, não. Nem eu tampouco, vais, não peques? É a mensagem da cruz. Ele te convida, porque ele veio ao mundo morrer por você para tirar teu pecado e o meu pecado. Então veja, aqueles que estão perdidos estão a caminho da perdição, porque a única coisa que tem poder para salvar, saber, é a palavra da cruz. Mas a mensagem da cruz que traz a salvação é uma loucura para os dissidentes. Aqueles que são salvos, literalmente estão sendo salvos, porque Paulo agora descreve a salvação como um ato presente. As Escrituras apresentam a salvação como passado, presente e também como futuro. Romanos 8, 24 nos diz, leia, por favor. Vá mais um pouquinho à frente. Romanos 8, 24. Que nos diz o seguinte: porque na esperança fomos
ver não é esperança, pois alguém vê como espera. Então veja, na esperança em quem? Cristo. O Cristo ressurreto. Paulo diz que há esperança para mim e para você, porque ela nos traz salvação. Então veja, quando você estiver desesperado, simplesmente não tem mais esperança, leia Romanos 8:24. Porque essa esperança que você deve manter no Filho de Deus, ela te traz salvação. O Filho de Deus veio ao mundo simplesmente para ser vitorioso no madeiro por mim e por você. Então, quando a palavra de Deus tem poder do grego, do mais, veja em Lucas, abra um pouquinho menos para trás, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Veja como a palavra de Deus é o poder para salvar mim e você. Porque ela mostra que Cristo Jesus venceu na cruz. Lucas capítulo 1, versículo 35.